E eu recebo hoje aqui com muita alegria a única candidata a governadora nesse pleito no Tocantins, Carol Chaves. Seja bem-vinda, querida. Advogada, militante aí dos movimentos sociais, do movimento LGBTQIA+. Obrigada, Roberto, por me receber aqui. Que foi essa decisão, Carol, de sair do seu nicho de mercado, e eu sei que você já é militante, né, da prática política aí, mas vir se colocar o seu nome para uma disputa de governadora? Sim, foi uma necessidade não só do partido também, mas acho que uma construção que vinha sendo criada na minha vida, né, numa vida que já era política, não só partidária, mas também uma construção de política de movimentos sociais, né, porque quando a gente fala de política não é só partidarismo, mas eu acho que de 2018 para cá, depois da morte de Marielle Franco, surgiu a necessidade das mulheres, principalmente as mulheres negras, chegarem aos lugares que também são delas, né? Também é nosso, e que muitas vezes a gente não teve oportunidade de assumir. Então, acho que é um processo, não só dentro do partido, mas também na minha vida pessoal, na minha vida pública, dentro dos movimentos sociais. Esse foi um desafio que eu aceitei, assim, de bom grado, mas com um pouco de medo, né? Mas acho que necessário, principalmente pela conjuntura que a gente tem hoje. Carol, pela primeira vez em muitos anos, o PT consegue ter uma candidatura posta para governo. Por que não aconteceu essa união entre as esquerdas? Né? Lá com o PT está o PCdoB, está o PV, que não é bem uma esquerda, e o PSOL ficou fora. Por que a opção do partido em ter uma candidatura própria, ao invés de somar com o Paulo Mourão nesse momento? Nós, nacionalmente, o PSOL, ele tá com o Lula, né? Então a gente tem esse compromisso político, partidário, ético, né? Democrático também, com o PT, com o restabelecimento da nossa democracia, com o fato de enfrentarmos a quantidade de retrocessos que a gente tem enfrentado. Mas aqui no estado, como em outros também, a gente sentiu a necessidade de se afirmar enquanto partido, né? Já que somos um partido ainda pequeno, mas com grandes potenciais, né? Com um grande potencial de atuação e numa perspectiva mesmo de ser uma opção à esquerda, de fato, né? A gente sabe que... Mais à esquerda? Mais à esquerda, com certeza. A gente sabe que o PT, embora eu respeite todas as figuras ali, inclusive tenho contato, a gente, em muitos movimentos sociais, a gente atua juntos, mas eu acho que existe uma política de conciliação, às vezes, que é feita, né, pelo Partido dos Trabalhadores, muitas vezes necessária, outras vezes nem tanto, mas aqui no Tocantins a gente entendeu que seria necessário ter uma opção realmente à esquerda, com uma mulher à frente, né, como o pessoal tem agido em vários lugares, e por que não uma mulher negra de movimento social. O partido do Socialismo e Liberdade, ele se organiza também organicamente, né, com seus militantes e ativistas a partir dos movimentos sociais. Então, era muito importante. Já a gente não tem essa figura no Paulo Mourão, por exemplo, né, que é um político aí que tem a política quase como profissão, né? É político há muitos anos, passou por outros partidos. Então veio da direita, né? A verdade, o Paulo Mourão, conversei sobre isso com ele, né? É verdade. Tem uma origem lá na UDN, foi eleito por partidos de direita, defende o agro, também defende a ocupação da terra hoje pelo MST de forma mais ordenada. Eu considero uma evolução, que é o processo político do Paulo Mourão. Agora, de fato, ele não é um político nascido na militância do PT. Você começou como a sua participação político-partidária? Minha participação política partidária começou lá no Mato Grosso, ainda quando eu estava na graduação, né?
mas ela não era tão orgânica como tem sido agora, né? Também foi no Partido dos Trabalhadores, né? Mas, por uma série de motivos, eu me desliguei e me filiei, assim, de fato, considero que seja o meu primeiro partido, o PSOL, porque foi uma coisa mais maturada. Então, eu passei por vários movimentos sociais, né? A gente já se conhece há alguns anos aí. Quando você se filiou ao PSOL? Foi depois das eleições para prefeito. Em que É ano? bem recente. Agora? Isso. Há 2 anos. Isso, exatamente. Mas já tinha uma proximidade muito grande, né, com as pautas do PSOL. Sim. Uma proximidade muito grande, mesmo antes da... Na verdade, o PSOL, eu participei da construção do partido quando ele foi fundado. Fui lá, assisti a palestra, né, uma palestra da Heloísa Helena, falando da necessidade da criação de um partido de esquerda, né, sem conciliações nas suas bases, enfim, lá em Cuiabá. E aí assinei para o PSOL ser fundado. Então, o caminho com o PSOL começou aí. Entendi. 2004. Agora, Carol, até hoje o PSOL não conseguiu uma representação parlamentar no Tocantins, nenhum mandato. De ir direto para essa construção de uma candidatura a governo, por exemplo, no seu caso, se você fosse para uma construção de uma candidatura a deputada estadual ou federal, você não teria mais tempo, inclusive, para debater ou construir uma candidatura que o partido venha, sei lá, daqui 2 anos, com candidatos a vereadores, porque a gente sabe que a política ela se constrói nessas bases, né? De pequenos mandatos que não são tão pequenos e nem tão fáceis. Imagina a eleição para vereadora que é mais disputada do que uma para deputada estadual aqui em Palmas. Mas por que essa estratégia de ir logo para uma candidatura majoritária, ao invés de construir, você disse que está há 2 anos apenas no PSOL, ao invés de construir uma candidatura no Legislativo? Partir para a candidatura ao governo possibilita que o PSOL tenha possibilidades de colocar, de fato, suas pautas com tempo, com espaço, né, e com visibilidade, e o de tempo? fato. Esse tempo, a gente sabe que as mídias hoje são alternativas. Não se faz mais campanha só com programa de TV. O programa de TV antigamente, né, não muito antigamente, eu estou no Tocantins há 31 anos, já fiz várias campanhas, participei de algumas, assessorei algumas, cobri outras, fui candidata em outras. O programa eleitoral ele deixou de ser o grande, vamos dizer assim, astro da campanha, né? Já mudou muita coisa, comícios, forma de fazer comícios, shows, fazer camiseta, né, bandeiras, tudo isso. Hoje se faz muito essa campanha na mídia, mas hoje o PSOL tem o que de tempo de TV? Hoje a gente, para governo, tem por volta de 30 segundos. Deputado estadual, federal, 15 e 10, 10 e 15 respectivamente. Federal tem menos? Não, tem mais. 15, se eu não me engano, e estadual 10. Então, vai ser mais ou menos isso. 10 mas não dá nem um disso, stories do Instagram, né, para a pessoa se apresentar. Mas, para além disso, é importante que a gente tenha condições de chegar às pessoas, que muitas vezes, fora de uma campanha, a gente não tem condições de chegar. E o PSOL tem dinheiro do fundo partidário para fazer campanha? Com certeza, nós temos fundo eleitoral. Olha a gente se organizou, a gente passou por um processo de organização, a gente tem fundo partidário, a gente tem fundo eleitoral. E é por isso que a gente optou por ter uma chapa completa, né? Para que a gente colocasse de fato na rua as nossas bandeiras, né? Não gosto muito de usar esse termo, bandeiras, mas as nossas diretrizes, os nossos princípios, e ser de fato uma opção esquerda. Muito bem, você vai saber mais um pouco sobre essa candidatura feminina, feminista, daqui a pouquinho que eu volto no intervalo. O atual presidente da República, ele odeia a mulher. Ele só fala mal de mulher. Ele tentou, num pronunciamento agora da campanha dele, no lançamento da campanha, dizer que não, mas é só pegar o passado dele. Ele não respeita as mulheres desse país. É por isso que, quando eu era presidente, a gente pegou
o Bolsa Família, a gente dava o cartão para a mulher. No Minha Casa Minha Vida, a escritura era para a mulher. Por quê? Porque eu achava que a mulher ela tem mais responsabilidade para cuidar da família do que o homem. Se você der a escritura no nome do homem, ele pode, como muitos homens, ainda prevalece muito machismo nesse país, os homens podem largar da mulher e ir embora, sabe? Vender a casa sem sequer respeitar a mulher. A mulher não. A mulher não vai vender porque ela precisa ter, sabe, um lugarzinho para que os filhos dela fiquem aconchegados do sol e da chuva, do frio e do calor. A mulher tem que ser tratada com respeito. A minha mãe largou do meu pai com 8 filhos, sem ter nada. E ela criou sozinha esses 8 filhos. Nunca se importou, sabe, que não tinha dinheiro. A gente vendia tapioca, vendia amendoim, vendia laranja, carregava saco de carvão, vendia peixe, sabe, a gente se virou. Então eu acho que a mulher, sabe, precisa ganhar o seu lugar de destaque no mundo do trabalho, no mundo da cultura e no mundo da política. Lula presidente, o Brasil da esperança. E eu volto aqui num papo franco com a Carol Chaves, que eu conheço há muitos anos, né, Carol? E somos amigas, temos proximidade de crenças. E uma candidatura de uma mulher negra, lésbica e de matriz afro-brasileira, como é que é enfrentar isso tudo? Me conta aí. Eu acho que é a cara do PSOL. E acho que a minha candidatura, ela vem exatamente para ser algo, como você falou na primeira reportagem, não só inusitada, mas algo inovador e que tem também a cara do Tocantins, não é? A gente somos mais de 70% da população é negra, somos muitas mulheres, temos uma diversidade de religiões muito grandes aqui. E não dá mais para ser sempre os mesmos homens brancos, héteros, cis, cristãos. Eu acho que a gente tem que ter representatividade mesmo do povo tocantinense. Como é que tem sido seu acesso a pessoas, vamos dizer, que estão fora dessa discussão de gênero, estão fora dessa discussão do racismo, do feminismo? Porque quando você vai para a rua, você encontra todo tipo de eleitor. Você já tem feito essas caminhadas? Como está sendo a receptividade à Carol Chaves, candidata a governadora? Eu sou uma pessoa muito simples, né, Roberto? Então, eu acho que quando as pessoas me veem, elas se identificam comigo. Quebra, não tem resistência. Porque eu sou uma pessoa como elas, né? E a política deveria ser uma coisa para pessoas comuns. Né? Eu já até falei em algumas entrevistas que eu sou uma pessoa comum, não tem nada de extraordinário, né? Então, assim, sou uma pessoa lutadora, trabalhadora, que entende os problemas da cidade, que entende os problemas do estado, que estou aqui há muitos anos, também vi esse estado nascer, cheguei aqui criança, né? Tenho 30 anos, então a gente tem de Tocantins, então a gente está aí, mais ou menos, a gente comeu muita poeira aqui, né? Os cílios ficaram muito vermelhos. Então, eu acho que quando eu chego até essas pessoas e converso com elas, elas veem em mim alguém que é como elas veem possibilidade delas terem acesso a uma estrutura que é do povo, que deveria ser para o povo, né? Não para uma estrutura cheia de familiocracia, onde manda no Estado o filho, neto, enfim, tem uma estrutura aí toda ligada a pessoas que estão há muitos anos no poder. Então, eu acho que elas me enxergam dessa forma. O que você acha desse modelo que o Tocantins vem adotando? De perde um governador, o vice assume, o vice se torna governador, o vice tem direito à reeleição e acaba sendo eleito com uma estrutura do Estado. Como é que você está vendo essa campanha, Carol? Independente de possibilidade de vitória ou não, qual a leitura que você faz do cenário dessa eleição no Tocantins? Uma vergonha para o Tocantins, a gente está passando por isso há tantos anos, né? Governadores cassados, isso, enfim, mais de 15 anos, né? Que a gente está nessa situação. Chega o vice e depois, como você falou, é uma situação de que o povo confia aquela pessoa não tem um governo de estabilidade nenhuma, assume uma outra pessoa que não tem condições de manter uma organicidade dentro do Estado, uma institucionalidade, mas que usa essa máquina para se reeleger.
E isso tem se perpetuado durante pelo menos aí, que eu me lembro, uns 4, 5 mandatos, né? Então a gente tem uma situação que é vergonhosa, reconhecida no Brasil inteiro, um dos únicos países que não tem um governador que chega até o final. Eu quero te fazer um exercício aqui de pensamento crítico e também de futurologia, né? Dizem que cabe ao profeta apenas profetizar, se vai acertar ou não, não é o caso. Nós estamos numa eleição que dá todos os sinais de caminhar para um segundo turno. Você tem um governador que, pela máquina, deve ter entre 30% e 33% da preferência, né, dos eleitores. Nós temos aí, segundo todas as pesquisas, ainda não vi nenhuma diferença. O ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, está em segundo lugar, na casa dos 20%, 22%. Você tem uma estrutura forte com o senador Irajá, que tem aí, segundo ele, no seu partido, em torno de 20, 25 prefeitos, entre o seu partido e o PP, da senadora Cátia Abreu, então que também tem uma estrutura. Você tem o Paulo Mourão, que tem memória de urna, foi deputado federal, foi deputado estadual, foi prefeito de Porto Nacional, e traz com ele o palanque do Lula, né? Preferencialmente o palanque do PT, que está na casa dos 2 dígitos e deve chegar. Então, se vislumbra uma eleição para segundo turno. Em caso de segundo turno, se nós tivermos um bolsonarista, como é que fica a oposição? Fica sendo oposição. Aos 2 candidatos, porque nós poderemos ter um cenário de Vanderlei Barbosa liderando, mas seguido de perto por um candidato que apoia Bolsonaro e tem o apoio de Bolsonaro. Como é que fica a oposição, Carol? Eu acho que... Porque são oposições, né, que nós temos, Sim. mas a oposição a esse modelo político está mais às esquerdas, né? Sim, eu acho que qualquer um que está com Bolsonaro não está com o povo, né? Então o PSOL é muito categórico, os partidos de esquerda devem ser categóricos nesse sentido e se organizar no sentido de não apoiar e fazer uma boa oposição num outro momento aí, a partir do ano que vem. Mas nesse momento eu acho que é importante, no primeiro turno, né, seria interessante e melhor para o povo a gente derrotar Bolsonaro. E se não fosse possível um candidato de esquerda assumir o governo, que fosse um que não apoiasse Bolsonaro. Se o senador Irajá simbolizar essa oposição que vai ao segundo turno, há a possibilidade dele ter o apoio do PSOL? Não sendo o palanque oficial de Bolsonaro? Eu acho que... Há possibilidade de discussão dessa hipótese? Eu acho que o Irajá, ele vem de uma família e ele tem, mesmo sendo oposição a Bolsonaro, ele carrega com ele o estigma do agronegócio. E é nosso dever e a nossa diretriz fazer o enfrentamento ao agronegócio. Então, o Vanderlei não, aí você vai ter 2 lá e você vai ter que escolher um. Eu acho que a gente não se posiciona dessa forma, entendeu? Eu acho que... Então, só se Paulo Mourão for ao segundo turno que o PSOL poderia cogitar apoiar um desses candidatos? Posso dizer que sim. Mas mesmo assim, eu te digo que o Paulo Mourão não faz um enfrentamento como a gente gostaria, né? Ao agronegócio, visto que também é um grande... produtor rural. Aí das grandes produções rurais. Ser um produtor rural em si é um estigma, Carol? Eu acho que... Tantos produtores rurais estão aí alimentando, sim, não é só soja. Né? Quando a gente fala de agricultura familiar, quando a gente fala de média produção, mas quando a gente fala de grande produção, eu não sei se isso tem sido tão bom para o Tocantins. Né? Isso que é produzido nem fica aqui no Tocantins, né? Como o agronegócio aí. A gente tem uma situação de envenenamento das famílias, de conflito agrário muito grande. Então, eu acho que enquanto representante aí, candidata majoritária pelo PSOL, é importante a gente fazer essa reflexão, né? Não só cabe a mim, mas também a alguns setores de dentro do próprio Partido dos Trabalhadores.
Eu acho que a minha candidatura traz essa reflexão, não só para as pessoas no geral, mas dentro do próprio partido. Tenho certeza disso. Você é candidata nessa eleição e nós tivemos na eleição passada a Bernadette. Como é que está o diálogo com esses movimentos, com essas figuras, e já são mais históricas da militância de esquerda? Quem apoia hoje a campanha da Carol Chaves? Com certeza as mulheres feministas apoiam, né? A gente consegue apoio aí entre pessoas que, por exemplo, vão votar em outros deputados federais, outros deputados estaduais, mas que vem na minha candidatura uma possibilidade, né? Uma identificação, né? Como a gente já conversou. Mas eu acho que não só a população negra organizada, o movimento negro, o movimento LGBT também apoia. Assim, eu já senti essa movimentação, né, na pré-campanha. População indígena, acho que a gente tem pautas importantes. Nós temos na federação candidatos indígenas, não só aqui no Tocantins, mas em todo o Brasil. A gente tem grandes lideranças dentro do partido. E quilombolas também. Então, eu acho que a população mais vulnerável, né, que está lutando aí pelos seus direitos, ela se enxerga muito no PSOL. E eu acho que é uma oportunidade também de identificação com a minha candidatura. Muito bem. Eu vou continuar esse bate-papo aqui no terceiro bloco, já colocando aqui para a Carol avaliar alguns candidatos a Senado também, porque nós estamos aí. Pela primeira vez no Tocantins tem o dobro de candidatos a senadores do que a governadores. E virou, com perdão da expressão, um verdadeiro cabaré, porque tem candidato a governador com 3 senadores. Podia bem tocar aquele fundo, tem cabaré essa noite. Fica aí que eu já volto. O atual presidente da República, ele odeia a mulher. Ele só fala mal de mulher. Ele tentou, num pronunciamento agora da campanha dele, no lançamento da campanha, dizer que não, mas é só pegar o passado dele. Ele não respeita as mulheres desse país. É por isso que, quando eu era presidente, a gente pegou o Bolsa Família, a gente dava o cartão para a mulher. No Minha Casa Minha Vida, a escritura era para a mulher. Por quê? Porque eu achava que a mulher ela tem mais responsabilidade para cuidar da família do que o homem. Se você der escritura no nome do homem, ele pode, como muitos homens, ainda prevalece muito machismo nesse país, os homens podem largar da mulher e ir embora, sabe? Vender a casa sem sequer respeitar a mulher. A mulher não. A mulher não vai vender porque ela precisa ter, sabe, um lugarzinho para que os filhos dela fiquem aconchegados do sol e da chuva, do frio e do calor. A mulher tem que ser tratada com respeito. A minha mãe largou do meu pai com 8 filhos, sem ter nada. E ela criou sozinha esses 8 filhos. Nunca se importou, sabe, que não tinha dinheiro. A gente vendia tapioca, vendia amendoim, vendia laranja, carregava saco de carvão, vendia peixe, sabe, a gente se virou. Então eu acho que a mulher, sabe, precisa ganhar o seu lugar de destaque no mundo do trabalho, no mundo da cultura e no mundo da política. Lula presidente, o Brasil da esperança. Eu estou de volta aqui, agora virou um papo mais ameno, um papo franco, mas um pouco mais leve. Nós estamos aqui tomando um refrizinho, comendo um biscoitinho e vamos falar de amenidades. Vamos. Carol, o seu posicionamento político, ele foi bem recebido pela sua família? Sempre foi essa discussão, uma discussão que foi construída, né? Meus pais são pessoas trabalhadoras, pessoas do povo, então já participaram de formação política, assim, o que já me emocionou muito, muitas vezes, já coloquei lá nas minhas redes. Então, eles entendem que houve golpe, votam, né? Vão votar no Lula, mas para além disso eles têm um pensamento crítico também e para mim isso é muito importante. Num estado, eu não vou dizer provinciano, porque o Tocantins tem segmentos que são mais conservadores, mas no geral é um estado conservador.
o seu posicionamento de assumir a sua questão, a sua orientação homoafetiva, isso influencia lá no interior, aquele menino, aquela menina que tem, se descobre dessa maneira e tem que enfrentar a família, tem que enfrentar às vezes estrutura religiosa. Como é que tem sido isso? Tem sido libertador também para mulheres e homens com a mesma orientação? Eu acho que não só no processo da política, mas em qualquer outro espaço que a gente ocupe, quando as pessoas veem que é possível ocupar qualquer espaço que a gente quiser, né, seja ele na comunicação, seja ele na política, no direito, na advocacia, no serviço público, e há essa identificação, acho que é importante para essas jovens, para as pessoas que estão no interior, em cidades que com certeza é muito mais difícil lidar com essas questões, é importante para que elas saibam que elas podem estar em qualquer lugar, que o fato de ser ou não homossexual, ser ou não uma menina negra, não pode impedir. Algumas questões vão ser muito mais difíceis, porque no Estado brasileiro a gente tem o racismo muito estrutural, o machismo, né, como esse amálgama e esse cimento que construiu a sociedade brasileira, mas o fato da gente alcançar certos espaços de poder, e a política é um desses, por mais que eu esteja disputando, eu já me sinto num espaço de poder porque estou disputando, eu acho que é importante para cada jovem, cada menino ou menina que está me assistindo, não só com relação à minha sexualidade, mas também com relação à raça, à etnia, né, ao fato de eu ser uma mulher. Tudo isso é forte. Tudo isso é forte. Vamos fazer um bate-papo rápido sobre as possibilidades que nós temos de candidatos ao Senado? Vamos. Qual que é a avaliação que você faz dos principais nomes que estão aí? Como a gente já tinha conversado, não só no Poder Executivo, mas também no Senado, a gente tem uma estrutura que revela a familiocracia que existe no Tocantins, né? As pessoas vão construindo isso não porque elas constroem isso de forma orgânica, é muito fisiológico, né? Então, minha mãe tá na política, eu vou seguir os passos da minha mãe, mas será que seria isso mesmo? E aí, por conta disso, eu estou disputando. Ou algumas mulheres, a gente sabe que aqui no Tocantins, a maioria das mulheres que estão na disputa eleitoral e que alcançaram algum espaço de poder, tem na sua família também pessoas que já estiveram na política, e no meu caso isso é diferente. Mas eu quero saber dos casos práticos, preto no branco, cada nome. Por exemplo, Cátia Abreu, ela não tinha ninguém na política, ela se fez num universo de homens, inclusive no universo machista, teve que subir o tom, participou do governo Dilma, foi recomendada inclusive pelo Lula, pela Dilma aqui para ter uma votação de esquerda, porque ficou ao lado de Dilma até o final. Qual que é a sua avaliação da Cátia? Eu acho que ela é uma mulher coerente dentro das proposições dela, e a respeito por isso. Professora Dorinha, uma mulher de direita, mas que também é coerente dentro do que se propôs a fazer. Embora votou contra a nossa aposentadoria, eu vou brincar com ela. O dia que ela vier aqui, nós vamos conversar sobre isso. Eu ia aposentada aqui Já 6 anos, agora quantos, Carol? Foi lá para 9 anos. Já a Dorinha, eu acho que ela deveria ter outros posicionamentos, principalmente com relação à educação. Eu acho que da onde ela veio, eu acho que falta um pouco. Né? De coerência com a base. De coerência com relação à educação. Mas no campo da direita é o que temos, é o que se pode fazer, né? É o que tem para hoje. A Thaídes Oliveira. A Thaídes, para mim, é uma pessoa que politicamente, eu acho que um político de direita também, então assim, não trouxe um acréscimo significativo para as políticas públicas do Tocantins. Mas foi um senador municipalista, vamos dizer assim. Esse termo ele é muito falado. Sim. Só que, na minha perspectiva, essas candidaturas não representam. Carlos Amasta. Carlos Amasta, uma grande, pelo menos na última convenção, uma grande, né, virada.
é uma turbulência. Fiquei também assim tentando entender depois de tudo que aconteceu, mas não Mas a figura esperaria do nada Amasta, diferente. você acha que representa Eu acho que ele o Tocantins? é um grande empresário. Eu não sei se a política deveria ser para grandes empresários. E por que não? Eu acho que Não é para todo mundo? É para todo mundo, sim, mas é que dentro do campo dentro do meu campo de esquerda, eu acho que não é um político que também me representa. Mauro Carlesse, candidato a senador, está aí com um pedido de impugnação da Procuradoria Regional Eleitoral, que a gente não sabe se vai para frente, porque quem tem que provar que ele renunciou, né, porque queria escapar do processo de impeachment é quem acusa. E isso não é fácil de provar. Afinal, ele se desligou no último dia que ele poderia se desligar para ser candidato. Então, vai dar uma discussãozinha. Mas eu quero saber você o que pensa. Carlesse, candidato ao Senado. Foi ousado, né? Uma pessoa que, assim, realmente não entendi essa jogada dele de se candidatar. Assim, para mim... Você é advogada, como é que você vê esse assunto? Eu acho que... Ele é acusado. Ele é acusado. No tudo inquérito. Bem, a gente tá... Não tem sim, uma ação ainda. Isso é uma coisa interessante. Ele foi afastado sem responder a nenhuma ação penal, civil. Por enquanto, existe um inquérito aberto para apurar uma denúncia. Sim, a gente, enquanto advogado, eu compreendo que deve haver, né, o devido processo legal. Exatamente isso. Deve haver, até porque eu também sou da ABJD, que fez a defesa de que o Lula, né, até o trânsito julgado, ele não era culpado. E o Lula já tinha percorrido algumas etapas, né? Exatamente. O direito é para todo mundo, né, Carol? Com certeza. Mas eu acho, assim, que politicamente também não é uma pessoa que me representa, assim. Sim, mas eu digo Tocantins, porque você representa um segmento bem à esquerda. Mas o Tocantins é uma mistura de várias nuances políticas. Eu estou avaliando o nome dos candidatos. Ele chegou ao governo, assim, de uma forma muito inusitada, né? Como a gente falou, assim. Vanderlei também, Sandoval também, então Gaguinho assim, também. A gente tem uma situação de que a gente não a avaliação para todos esses governadores, ao meu ver, para a população é muito ruim, porque a gente não... Aquele que as pessoas confiam para ocupar aquele cargo não tem demonstrado essa confiança, né? As pessoas têm sido impeachmentadas, então... Vilela. O Vilela está mais próximo do meu campo, né? O Vilela é do PT, já disputou... Pastor Claudemir. Aí já pastor, né? A gente... O que tem os pastores? Tem pastores mais cristãos, mais ao centro-esquerda? Mas eu acho que não é o caso dele, né? Não? Acho que não. Eu acho que... E o pessoal trouxe candidatura ao Senado? Sim, a Lúcia Viana. Então fale-nos da Lúcia Viana. Lúcia Viana, uma militante aí já de alguns anos no movimento de direitos humanos, que também constrói o pessoal há alguns anos e que é nossa opção à esquerda para representar não só as mulheres, mas também as mulheres negras, né? As pessoas mais vulnerabilizadas, enfim, a gente tem uma chapa completa, importante e interessante. E nós vamos ter acesso a esses nomes na campanha propositiva que o PSOL está fazendo, não é isso, Carol? Exatamente. O tempo é curto na TV, mas vocês vão trabalhar nas redes também. Quais são os perfis hoje que estão veiculando material do PSOL? Só para o pessoal que está nos ouvindo, assistindo, saber. A gente tem o perfil do PSOL Tocantins, o meu, Carol Chaves PSOL, a Lúcia Viana. Temos também os candidatos, né, e candidatas a deputado estadual e federal, Gustavo Amaral, Ederval. Nós temos uma médica, né, que é a Gabriela Raia, que também é militante. Temos aí o professor Basoli e temos também a Charleide, né? Charleide Matos, um abraço, Charleide. Keila Aguiar lá no norte, Tocantins. Então a gente tem aí um caldo. Tem um caldo leque. Bom. Muito caldo bem. Bom. Carol, quero agradecer a sua disponibilidade de ter vindo aqui, responder todas essas perguntas, até algumas que deixaram ela assim meio apertadinha, de costura. E eu quero deixar o tempo final livre para você conversar um pouco com o eleitor, que é leitor, que é ouvinte e que é cidadão. Eu que agradeço você por me chamar, é muito importante esse espaço, muito bacana o seu trabalho, que eu admiro há muitos anos, Obrigada. né? Desde o início acompanhei essa mudança do impresso para o virtual, então
É muito bacana te ver, assim, construindo de forma tão bonita. E queria dizer para as pessoas que, como a Roberta Tum falou mesmo no primeiro momento, é uma candidatura que é ousada, que inova, de grandes possibilidades, de um grande potencial também, e que é a cara do Tocantins, como é o PSOL. Uma candidatura de uma mulher negra, LGBT, advogada, ativista dos direitos humanos, dos direitos sociais, e que a gente realmente espera que a população do Tocantins tenha um direito ao futuro e que a gente contribua para esse processo. PSOL/rede, hein, gente? Não vai esquecer o rede, que o rede está aí também com seus federação, nomes. Exatamente. Nessa federação. Eu volto com vocês para outro Papo Franco. Nós vamos entrevistar todos os candidatos majoritários que se dispuserem a vir aqui, com exceção de alguns. Não dê palco para maluco, é uma coisa que eu aprendi. Mas fica por aí que a gente vai se falando. Obrigada, Carol. Até mais. Todas as segundas e quintas aqui no meu canal você tem entrevista nova sobre as pessoas que estão fazendo essa eleição acontecer no Tocantins. Eu conto com você.